convidado de hoje. Então, boa noite, pessoal. Iniciei a gravação. Nosso encontro de hoje no Contabilizar na Prática. Temos o nosso querido, maravilhoso convidado. Vocês sabem, né, que eu amo ele de paixão, que eu ainda brinco com vocês que eu queria aquele cérebro. O Carlos, então, nosso querido Carlos, ele vai dar hoje o nosso encontro, né? Vai estar junto com a gente nesse encontro. Vocês podem perguntar bastante, que ele sabe muito sobre estoque. Então, só recapitulando aí pro Hudson se situar. Hudson, olha só, lá na tua turma de projeto integrador, tá? Tem que estar escrito assim, ó, projeto integrador, tá? Tu vai ter um card parecido com esse aqui tu vai ter, tá? Aqui vai ter o link dos projetos contabilizados da prática que já ocorreram, tá? Aqui é do Calima, playlist do Calima para tu se... Ai, Ana, quero ver como é que cadastra a empresa, como é que eu faço para os primeiros débitos e créditos. Daí aqui, em conjunto com o nosso projeto, tá? Material, olha aí, pessoal, quem quer aí baixar o material para praticar no sistema e trazer as dúvidas, vai clicar em material de estudo. E material de estudo a gente deixou para vocês já o módulo 1, então é lá do PI 1, que a gente já brincou. E logo abaixo tem o do módulo 2, que é do Projeto Integrador 2, tá? E daí também tem tudo aqui que a gente já brincou. Hoje a gente vai brincar de CMV e estoque, tá? Tem uma apresentação, tem aqui uma tabela de formação de preço, movimento do mês 6. E lá no módulo integrador 3, nós vamos brincar um pouquinho com depreciação e folha de pagamento por enquanto, tá? Que a gente ainda está construindo aí o módulo 3 junto com vocês. Então, Hudson, não se sinta perdido, tá? Não, se perdeu, lembrem, ó, pessoal, se perdeu alguma rodada aí do projeto Contabilizar na Prática, mês que vem a gente faz uma nova rodada e convida vocês, tá? Então, na verdade, o projeto Contabilizar na Prática vai estar sempre aí, né, em movimento, trazendo coisas novas para vocês a cada encontro. E isso, Gui, depreciação vai ser na UC8. Não, na verdade, quando entra, né, o pessoal já entra para o módulo 3, aí a gente já pode convidar vocês para depreciação. Tá? É bem legal. É bastante coisa, né? Então, mas não se sinta, tá? Em qual UC tu tá, Hudson? Conta para nós aí. Enquanto o Hudson ali conta para nós em qual UC que ele tá. Tá? Então lembrem-se, né, pessoal? Vocês têm aí vários encontros, a gente continua convidando vocês. Ah, eu adoro depreciação. Boa noite, Gidália. Seja bem-vinda. Aí uma galera. Carlos, onde tu tá? Tu tá por aí já? Oi, Ana, já estou aqui, sim. Estou aguardando. O C5? Ai, tu vai adorar, Hudson, hoje. Então, eu passo a palavra para o nosso queridinho convidado, Carlos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Fico sempre muito feliz em poder participar, né, aqui do projeto Kalimann. Eu fico muito grato por todos que estão aqui conectados hoje, né? Deixo eu aqui agradecer a presença de cada um de vocês, a Andressa, o Everaldo, a Gedália, Guilherme, Cauê, Larissa, Letícia, Mirella, Priscila, Raquel, Robert e o Hudson. Tenho certeza, né, que agora nesse módulo 2, né, vocês já devem estar muito felizes com o conhecimento que vocês estão construindo aí, desde a UC4, agora verificando um pouquinho da UC5, que fala sobre estoques, e depois, agora um pouquinho mais adiante, né, vocês finalizando o módulo 2 com a UC6, que tem uma abordagem bem interessante da parte financeira, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso também, porque controle de estoque, ele indiretamente acaba impactando a parte financeira também da empresa. Obviamente que a gente não vai entrar profundamente, né, nessa parte, porque daí isso
vai ficar de responsabilidade para o próximo encontro do Kalimann, que daí vai ser bem focado aí nessa parte de controle financeiro, entrada de caixa, saída de caixa. Hoje o nosso foco é mais sobre como o controle de estoque impacta o negócio das empresas. Tá? Então, encaixa muito bem com o que vocês estão vendo, né? Foco em estoque. O que vocês estão vendo agora no C5. O C5 tem muito disso, de como a gente pode utilizar vários métodos para a gente poder controlar, né, aquela mercadoria, aquele material que a gente tem dentro do nosso estoque e como isso vai impactar depois todo o registro no sistema, que daí entra a parte que a gente vai mostrar para vocês, né, como se faz a contabilização de todo esse controle, né, como isso fica, né, a fotografia que fica depois no sistema para a gente poder visualizar. Deixa eu compartilhar aqui o arquivo, que a gente vai trabalhar um pouquinho agora no início do nosso encontro de hoje, tá? Que daí a gente vai trabalhar alguns conceitos e aí depois a gente parte ali para a parte prática, onde a gente vai ver como que a gente faz os registros. Isso aí, Carlos, né? Então a gente sempre, quando o Carlos aí compartilha a tela, né, pessoal? Estou carregando aqui o arquivo, já deve estar, daqui a pouco deve estar aparecendo aí para vocês agora. Tá? Qualquer questão que vocês queiram me sinalizar, se meu áudio estiver falhando, se vocês não entenderem alguma parte que eu vou explicar, podem ficar à vontade aqui no chat para poderem me sinalizar e interagirem também com tudo aquilo que a gente está aqui debatendo, porque não é somente aqui uma palestra onde vai ficar eu falando, a Ana também ali contribuindo. Não, a gente quer que vocês tragam a opinião de vocês. Muitas vezes os alunos já têm uma bagagem, né, profissional, já atuam na área, talvez não tenham uma experiência muito profunda sobre o assunto, mas todo conhecimento, uma coisa assim que eu sempre falo, todo conhecimento ele é válido. Mesmo que vocês tenham pouco conhecimento, pouco saber, participem, coloquem informação aqui no chat, comentem, porque é com essa troca que a gente gera e constrói o aprendizado de uma forma muito mais dinâmica, né? Do que só eu aqui falando, né? Então, interajam, podem ficar bem à vontade. Aqui, então, para quem não me conhece, tem aqui minha fotinha aqui do lado, né? Talvez eu já tenha sido tutor de vocês aí no módulo 1, né? Talvez em alguma unidade agora do módulo 2. Se eu ainda não fui tutor de vocês, espero, né? Ansiosamente que eu possa ser aí nos C seguintes. Aqui, então, minha formação, bem resumidamente, eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho uma ênfase em Controladoria, tenho também especialização em Administração e Logística. Por muitos anos eu atuei na área de logística, então foi aí que eu peguei muita expertise nessa parte de controle de estoques também, porque eu atuava nessa parte principalmente de mercadorias, que a gente perdia ela de alguma forma, e a gente adotava o termo de perdido, né? A mercadoria tanto na falta de controle interno, como também mercadorias que a gente perdia em trânsito, quando ela saía da empresa e durante o trajeto, em algum momento a mercadoria sumia. Né? E a gente tinha que fazer toda uma investigação, e eu meio que brincava na época que eu era tipo o FBI da logística de estoque. Eu tinha que descobrir o que tinha acontecido com a mercadoria, porque às vezes o sistema ele não detalhava. Eu tinha que correr atrás para verificar aonde que a gente perdeu a informação. Então, muitas vezes, o meu trabalho era esse. Era meio que correr atrás da informação para daí sim, depois eu tendo a informação, eu poder lançar no sistema. Se a mercadoria foi um sinistro, que simplesmente aconteceu um acidente durante o trânsito e aí a mercadoria foi perdida, eu tinha que dar baixa daquela mercadoria, por um motivo, né, que eu sinalizei para vocês, por um acidente, ou a mercadoria foi roubada no nosso ambiente interno, ou às vezes durante o trajeto logístico, ela teve um roubo, roubaram a nossa carga e aí não deram a devida baixa no sistema. Então eu corri atrás dessas informações para poder depois fazer o ajuste contábil, por assim dizer. Tá? Então eu fazia toda essa parte de conciliação, né, das informações. Tem muito assim por mim, aí eu deixo até uma dica para vocês, que é pesquisar por conta própria. Muitas vezes a gente não precisa pesquisar só porque a gente está estudando no curso técnico e a gente está na UC5, a gente está estudando estoque. Eu vou pesquisar agora sobre estoque. Não, se vocês têm interesse sobre um assunto em específico,
vocês podem pesquisar por conta própria, vocês não precisam necessariamente estar matriculados em um curso para vocês estudarem sobre algo que é do gosto de vocês, né, que vocês sentem prazer. Eu, por exemplo, aqui embaixo, eu cito algumas coisas que eu tenho gosto, assim, de pesquisar, porque eu gosto, assim, estudei um pouco a respeito e me apaixonei. Tipo, eu gosto de pesquisar sobre a cultura organizacional, principalmente no que envolve a cadeia logística. Acho que isso tem a ver muito pela questão de eu ter trabalhado muitos anos nessa parte de logística, né, de cuidar ali da verificação de mercadorias, do que tinha acontecido com elas, eu acabei meio que tomando gosto por isso. Na parte de gestão de custos também, que é a parte que eu gosto muito, assim, desde que eu me formei, eu faço consultoria nessa área, tenho muito interesse e sempre estudo tudo aquilo que tem de maior, assim, de novidade surgindo nessa área. Métodos ágeis aplicados à gestão de projetos e gestão do tempo também é algo que me atrai bastante. Tento também, muitas vezes, aplicar isso no meu próprio dia a dia, então aconselho vocês que estudem, né? Isso não somente na área profissional, mas até mesmo para vocês se tornarem, né, pessoas que tenham ali objetivos e projetos que vocês muitas vezes abandonam com o passar do tempo, porque muitas vezes vocês não conseguem conciliar muito bem o tempo que vocês dedicam para tantas atividades. Então, estudando um pouquinho sobre isso, eu melhorei como pessoa, como profissional, e isso me ajudou em vários sentidos, assim, na minha esfera social e de vida como um todo. Gestão da inovação, que eu acho que isso aqui está atrelado bastante à revolução que a gente está meio que vivenciando atualmente, né, de globalização, inteligência artificial, estudo à distância, que há alguns anos atrás era novidade, hoje em dia é super comum, ou seja, as novidades que a gente vem surgindo aí nos últimos anos. Então, a gente estudar sobre inovação é algo que vai se tornar cada vez mais comum e até obrigatório, por assim dizer, né? A gente vai ter que acabar estudando sobre inteligência artificial em algum momento, porque senão a gente vai ficar parado no tempo. E se vocês ficarem parados no tempo, vai chegar um momento que talvez a profissão onde vocês estão ali desempenhando, pode ser que vocês fiquem para trás, e se vocês quiserem mudar de cargo, ou ir para uma empresa, concorrer a uma vaga, vai estar lá solicitando que vocês entendam um pouco sobre inteligência artificial, por exemplo. E vai que vocês não tenham dado esse passo, né, de quererem estudar. Vai que daqui a pouco o sistema que a gente está usando para controle de estoque, ele também tem ali um pouco de inteligência artificial. Daqui a alguns anos vai ser isso aí. Então, se a gente não se antecipar, vai ficar muito mais difícil depois que a mudança já aconteceu, tá? Então, a gente tem sempre que olhar essas inovações, tendências e tentar estar um passo à frente, né? Então, por isso que eu deixo aqui uma dica para vocês. Sempre tentem antecipar e nunca se mover depois que as mudanças já estão acontecendo. Tá? É uma boa dica que eu deixo aí para vocês. E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, né, que eu sei que vocês estão ansiosos, que é sobre contabilização ali dos estoques. Vou falar primeiramente aqui um pouquinho sobre contabilização de custos diretos e indiretos. Qual é a diferença entre um e outro? Primeiramente, a gente tem aqui que entender o que seria um custo, né? Um custo, na verdade, é um gasto. A gente tem tudo aquilo que impacta financeiramente o nosso caixa ou a nossa conta bancária vai ser um gasto, que é uma saída de dinheiro. Essa saída de dinheiro a gente pode dividir em custo ou em despesa. O custo está relacionado, né, com a produção, despesa com a comercialização. E assim como a gente divide o gasto em dois, em custo e despesa, a gente também tem ali, pegando o custo, a gente pode dividir ele em direto e indireto. O custo ele vai ser diretamente relacionado quando a gente consegue identificar 100% do gasto que a gente tem com a atividade de produção. Mas tem alguns gastos que são classificados como custos que a gente não consegue ter uma identificação precisa. Tá? Então, aí eles entrariam como custos indiretos, onde a gente precisa fazer algum tipo de rateio. Tá? Então, para a gente ter uma boa alocação de custos, quando a gente tem ali a gestão na hora da produção de algum material, a gente tem que fazer uma boa segregação, identificação e separação, né, entre o que é um custo direto, que a gente identifica 100% do que está sendo alocado. Um bom exemplo seria a matéria-prima que tu está alocando.
dificilmente tu não vai conseguir mensurar aquilo que tu está colocando para produzir, por exemplo, uma caneta, né? Tu sabe que ali vai ter o plástico, vai ter a tinta que tu vai utilizar e talvez alguns outros materiais ali que vão ser necessários para a produção, tá? Agora tem custo indireto. Por exemplo, se a gente usasse como exemplo o salário ali do gestor, tá? Que a gente vai ter que fazer algum tipo de alocação. Ele não está diretamente relacionado com a produção, mas tem toda uma equipe ali por trás de gestão, né, de administração, que está ali na área de produção, mas não está diretamente relacionado com a produção. Como é que eu vou fazer a alocação do salário dessas pessoas da área de responsabilidade mais gestora? Como é que eu vou alocar a cada um dos produtos? Eu vou ter que fazer algum tipo de rateio para conseguir alocar esse valor, porque eu não consigo mensurar tão bem quanto a matéria-prima como o salário do funcionário que está ali operando uma máquina. Eu sei que ele está operando a máquina, então eu consigo mensurar o quanto que eu estou pagando para ele, o quanto que a máquina está consumindo de energia ou de combustível e o quanto está sendo usado de matéria-prima. Agora, o gestor, que é o salário que eu vou ter que pagar para ele, eu não tenho como mensurar como é que eu vou alocar esse valor. Então, é um custo indireto, que daí a gente tem que usar uma forma de rateio, né, para a gente conseguir fazer a alocação por cada um dos produtos. E isso impacta depois no valor do estoque, né, que a gente vai chegar ainda nessa parte ali. Então, a contabilidade de custos ela tem uma importância bem significativa. Quando a gente para analisar, que muitas vezes as empresas, principalmente empresas menores, e às vezes eu faço algumas consultorias para empresas que são indústrias pequenas, né? Não é indústria assim como a gente pegar o exemplo do Ambev, né, que produz, digamos, em larga escala, né, a questão ali do produto dela, que é engenharia, né? Agora, se a gente pegar pequenos empreendedores que fazem produção de cerveja artesanal, eles vão produzir numa escala bem menor. E aí que surgem os problemas. Eles não têm, muitas vezes, conhecimento, né, de como fazer a contabilização dos custos, e isso impacta depois na contabilização do estoque. Então, é meio que uma coisa puxa a outra. E onde ocorre um erro na contabilização inicial ali dos custos, tu vai ter um impacto depois, talvez negativo, se tu contabilizar errado, na entrada do valor do teu estoque, né? Isso pode ter um impacto também na formação do teu preço de venda, tu perde em competitividade. Então, a gente está falando de várias etapas que, se ocorrer um pequeno erro ali na parte de gestão, pode ter um impacto significativo na hora de colocar o produto no mercado, né? Fazendo com que a empresa perca, né, fatia de mercado ou competitividade, por assim dizer. Tá? Então, a gestão de custos, ela precisa ser realizada por todo tipo de empresa. Isso seria o ideal, né? Independentemente do ramo de atuação, se é um comércio, indústria, prestação de serviço, a gente vai ter ali algum custo envolvido, certo? Seguindo aqui, a gente tem, que eu comentei para vocês, sobre custo direto e indireto. A contabilidade de custo, geralmente, ela avalia o preço inicial do nosso estoque, que a gente tem, e a gente já viu nas atividades da nossa C5, tá? Vocês devem lembrar que lá a gente tem um estoque inicial, na nossa ficha de estoque, temos as compras que são realizadas, temos daí, então, o estoque mais as compras, menos o estoque final, a gente tem o nosso custo da mercadoria vendida. Então, lembrando que o custo da mercadoria vendida, a gente está falando aqui um exemplo de empresa de comércio. Mas eu poderia também ter um custo do produto que foi construído, né? Ou seja, ou também um custo do serviço prestado. Também, eu posso ter ali um custo alocado para cada ramo de atividade que eu estou analisando. Não precisa ser somente essa nomenclatura que é a única que vocês vão identificar numa atividade real e prática, né? Se for uma empresa de comércio, vai ser isso aqui, custo de mercadoria vendida. Se for uma indústria, vai ser o custo do produto que foi ali produzido. Se for uma empresa de serviço, vai ser o custo do serviço que ela está prestando, tá? Mas a lógica aqui por trás é sempre a mesma. Vai ter um estoque inicial do nosso controle ali no sistema, a gente vai ter as compras em um período específico, tá? Que a gente vai estar analisando, e a gente vai ter daí menos o estoque final, vai ser o resultado do nosso custo que a gente teve ali
de mercadoria que foi vendida no determinado período que a gente está analisando. Tá? Então, vai ser sempre assim, essa fórmula aqui ela é bem simples de ser utilizada. Tá? Até aqui está tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estão conseguindo entender bem essa primeira parte inicial aqui? O pessoal tá bem quietinho hoje, né, Carlos? Então, Pessoal, perguntem. O que eu ia agregar, Carlos? Realmente, né, eu acho que isso fica também uma dica para vocês de nicho, né, de mercado, pessoal. Consultor de estoque, sabe? Para análise de estoque, tá? Hoje eu também estou fazendo, depois eu mostro para vocês. Estou fazendo análise de uma empresa também de médio porte, e está dando uma diferença de 355 mil, tá? Que é referente ao estoque físico e o que contabilizou. Então, bem de encontro, assim, tudo que o Carlos trouxe é real, é a vida real. Que nós, assim, quando a gente trabalha com estoque, primeira coisa, amar a profissão, tá, pessoal? Quando a gente gosta daquilo, então encontrem aquilo que vocês gostam de fazer, se especializem. Olha aí quanta coisa, né? O Carlos trouxe para nós de coisas que ele pesquisa por conta própria, tudo, porque isso acaba te tornando um profissional de excelência. Oi, Leonida. Isso seria um inventário, isso mesmo, Hudson. É um inventário. Tá? A gente também tem o inventário de mobilizado e o inventário de estoque. Então, o que a gente fez? A gente fez levantamento dessa empresa que eu estou fazendo hoje, né? O levantamento de todo que tem de estoque final. Nós fizemos um levantamento de todas as compras que ocorreram e o estoque inicial. Então, a gente pegou, começamos de trás para frente, porque vamos pensar junto, né? A gente vai lá, contabilizou, certificou de tudo que tinha físico em 31/10. Daí a gente começou a dar um passo para trás. Vamos ver todas as compras e vamos ver o estoque inicial. Depois a gente faz a matemática para seguir. Ô, Carlos, eu acho que um dos fatores, né, de maior, vamos dizer assim, empresas novas, né, que não deslancham, seria a falta controle de estoque, né, que não se dão por conta. Que isso é o coração da empresa, né? O que tu acha? olha, é bem interessante essa parte aqui de controle de estoque, né, Ana? E se a gente for, eu vou até citar um exemplo aqui que eu falei para vocês, né, que eu fazia todo um controle de mercadorias que a gente às vezes perdia e não sabia, digamos, o que tinha acontecido, né? E muitas vezes isso não pode ser dado baixa, digamos, do prejuízo, né? A gente tem um valor lá de crédito que a gente tem liquidez duvidosa, muitas vezes de recebimento, e tu vai dar uma baixa de estoque, assim, sem ter uma contrapartida, é complicado, daí tu tem que dar baixa com prejuízo. E nenhum gestor financeiro vai querer que tu use esse tipo de estratégia ou método, né? Porque daí depois ele vai ter que justificar para o diretor que está acima dele. E imagina tu ter que justificar que tu teve ali uma baixa de estoque por perda, aí todos aqueles exemplos que eu citei. Pode ter mercadoria que foi, digamos, extraviada internamente, que foi quebrada, perdida, roubada, até mesmo perdida durante o trânsito por um sinistro, por roubo. Como é que tu vai explicar, digamos, um valor alto, né? Digamos que aí tu vai dar baixa naquele valor e isso gera prejuízo. Tu vai direto contra a tua DRE, né? Tua demonstração de resultado do exercício, daí tua lucratividade cai. E muitas vezes tem esse tipo de situação, aonde tu segura o máximo para poder lançar essas informações e vai lançando aos poucos. E aí que a gente chega numa situações, às vezes, que a gente vê, às vezes, na mídia, né? Tipo o que aconteceu com as americanas, né? O case americanas, que tinha muita informação que não tinha sido atualizada lá dos valores de fornecedor. Né? E aí deu um baita de um tombo nas lojas americanas. Então, não é exatamente o mesmo exemplo, mas é algo que eu acho que encaixa bem, assim, quando não querem lançar as informações porque eles sabem que vai ter um impacto muito grande, muitas vezes, e negativo no registro ali das demonstrações contábeis, que sendo uma empresa de capital aberto, é pior ainda, porque daí tu tem que lançar isso para os teus acionistas. Não sei o que tu acha, Ana. Estava escrevendo no chat para não te interromper. Oi, Ana. Isso mesmo, Carlos, isso mesmo, gente.
Na verdade, o que acontece, né, que eu vejo assim no dia a dia, né, o sócio ele quer distribuir o lucro, né? Para ter lucro precisa ter ali resultado positivo. Para ter resultado positivo, a primeira coisa que as empresas pensam, ah, vou reduzir o meu custo. Mas esquecem que isso explode depois, né, Carlos? Explode, não tem gente o que fazer. Porque olha só, como é que eu vou reduzir o meu custo? Não dando baixa no meu estoque. Se o meu estoque aumentar e ficar diferente da minha realidade, uma hora isso explode. E é o que aconteceu com as americanas. Não quiseram descer, né? Muitos valores, e isso é, né, o que realmente hoje impacta as pequenas empresas. Não sei se vocês conhecem alguma lojinha, algum mercado aí. Se vocês puderem trocar uma ideia, né, com esses empreendedores, né? Ah, tu controla estoque. Gente, não tem, é o coração da empresa. Se tu não controla estoque, tu não consegue formar preço de venda, tu não consegue verificar a saúde financeira da tua empresa, né? Isso a gente vai ver, a gente vai lançar na contabilidade aqui dentro do sistema, para vocês verem que a olho, sim, a olho nu, impacta os olhos. Toca a ficha aí, Carlos. Sim, vamos lá. Então, continuando aqui, olha só que legal o Guilherme comentando, né, aqui, né, que trabalhei com conferência de fretes, caso eu encontrasse valores indevidos, era realizada a emissão de uma nova fatura, diminuindo custos da empresa e gerando mais resultados. Isso aí, acho que é bem nessa linha, né, a empresa, Nessa quando ela linha. faz bem, né, essa conciliação, daí ela consegue atuar de forma a reduzir, né, o custo, e esse é um grande foco, assim, da gestão de custos, é tu conseguir trabalhar de forma eficiente, né? Tu ter os teus gastos, porque é quase que impossível que a empresa ela consiga funcionar sem ter que desembolsar algum tipo de gasto para ela poder sobreviver, né? Sobreviver, eu digo, manter a atividade fim dela funcionando, seja comércio, indústria ou prestação de serviço. Algum gasto, alguma saída de dinheiro vai ser necessário. O que não dá para a empresa é se descontrolar, não ter gestão nenhuma, e aí ela ter gastos desnecessários, né? Tanto com custo como com despesa. Então, o que a gente está analisando aqui tem a ver com o controle de estoque, né? Então, o controle de estoque é um dos elementos que a gente está analisando aqui, que pode ter um controle apurado ali para a gente ter um custo, né, que seja adequado com a atividade fim da empresa. Tá? Então, a gente pode analisar, criar ali um grupo de trabalho. Eu sempre gosto de sugerir, é algo super simples, mas que tem um bom resultado. Tu criar grupos de trabalho, digamos, para tu identificar o que tu tem de problema em determinados setores. E no setor de estoque é essencial que tu consiga ter ali um grupo de trabalho para identificar isso. Onde é que a gente está tendo ali perdas, né, de controle? Seja de mercadorias que a gente está tendo ali armazenadas, seja na área produtiva, porque isso impacta depois no custo da mercadoria vendida que tu vai atrelar ao teu preço de venda. Porque o preço de venda ele tem o custo, tem mais as despesas e a tua margem de lucratividade. E quando a gente não tem um bom controle ali dessa parte de custos, aí ele aumenta o teu preço de venda. E ninguém quer que o preço de venda aumente assim de qualquer maneira, porque tu acaba perdendo competitividade. Se o teu concorrente tem uma formação de preço de venda, um nível de gestão mais apurado, ele vai ter uma vantagem competitiva sobre você. Então, parte de cada empresa ter um bom nível de gestão, começando aqui pelo controle de custo, tá? Que vai ter um impacto ali no estoque, que a gente vai ver ali mais adiante como fazer a contabilização. Então, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando agora aqui para vocês na tela, a gente tem aquela fórmula que a gente está comentando ali antes, que é o CMV, que é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos o teu estoque final. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1.200 de estoque inicial, compras 1.500 e estoque final 1.400. Nesse caso aqui, a gente soma o estoque inicial mais as compras, dá 2.700. Menos os 1.400 de estoque final, sobra aqui, né, a nossa resposta aqui, número C, que é 1.300. Então, a gente sabe ali o nosso custo da mercadoria vendida. Só que essa fórmula só mostra o valor.
ela não mostra se tu teve desperdício em algum momento. E aí que entra aquilo que eu comentei agora para vocês, de criar um grupo de trabalho para identificar, ou seja, meio que tu ter um setor de qualidade, mas não somente na área produtiva, que isso é bem comum, de tu ter um setor de qualidade quando tu está produzindo alguma coisa, mas tu ter um setor de qualidade independente da área que for, na área de custos, na área financeira, na logística, no marketing, o que for, porque sempre vai ter ali algum tipo de desperdício. Agora imaginem, se vocês conseguirem economizar um pouquinho em cada área, o que isso não vai ter um impacto grande, né? Vai ter um impacto significativo no final, juntando tudo que vocês conseguirem economizar. Analisando só um setor por vez pode ser pouco, mas analisando todos os setores juntos vai dar um impacto com certeza bem relevante. Só que isso daí a gente já está começando a falar sobre cultura, a cultura de gestão. E muitas empresas têm muita dificuldade em gerar uma cultura de tu ter funcionários engajados, de tu ter um gestor que seja atuante, né, para manter um nível de gestão bom. Aqui na contabilização de custos ainda a gente tem algumas classificações que a gente pode ter aqui, que eu comentei para vocês. Gastos, na verdade, é toda a saída, o impacto que a gente tem ali no nosso caixa ou na nossa conta bancária. E isso a gente divide em despesa e em custo. Os insumos a gente tem relacionado à nossa produção, tudo aquilo que a gente vai usar no processo produtivo ou até mesmo na prestação de um serviço. Se a gente pegar o exemplo de uma empresa que faz a instalação de ar-condicionado, ela vai ter ali, o ar-condicionado já foi comprado pelo cliente, mas para instalar o ar-condicionado, vai uma série de insumos ou de materiais auxiliares que o próprio prestador de serviço tem que utilizar e que ele vai ter que adquirir. Então, ele vai estar usando na prestação de serviço. O investimento entraria como algo que a gente vai contabilizar para a gente tentar recuperar ele num período específico. Então, para isso a gente tem lá os nossos pontos de equilíbrio, né? Tem ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e econômico. A gente tem aqui um tipo de ponto de equilíbrio que ele analisa o investimento que foi realizado, em quanto tempo a gente vai ter o retorno sobre esse investimento. Então, se eu quero, por exemplo, trocar todo o maquinário da minha área produtiva, ou algo do tipo, fazer toda uma reforma da minha área de fábrica, isso vai ser um investimento que eu estou realizando, certo? Não é um gasto que eu estou realizando somente por fazer. Eu estou realizando e eu espero um retorno. E qual retorno? É depois que eu mudar todo o maquinário da área produtiva, eu consiga ter uma maior produção, né? Aumentar o meu nível de produção e aí, consequência disso, eu vou vender mais. Ou talvez eu fazer o seguinte, eu tenho um centro de distribuição que cabe, sei lá, eu tenho capacidade para 1.000 mercadorias que eu consigo guardar ali naquele local. Eu vou aumentar o centro de distribuição para eu ter o dobro de capacidade. Em vez de 1.000, eu ter 2.000. Isso vai ser um investimento. O que eu ganho com isso? Talvez eu ganhe na possibilidade de ter maior quantidade de mercadorias alocadas no meu estoque, eu consigo ter uma resposta mais rápida quando o meu cliente entra em contato pedindo ali uma quantidade de produto que ele necessite para eu conseguir mandar já rapidamente para ele, que eu já tenho ali no meu estoque. Se a situação da empresa é assim, né, ela tem uma demanda recorrente, né, de pedidos, ela pode usar isso como estratégia, é um investimento que vai ter um retorno futuro. Perdas é aquilo que eu comentei para vocês agora há pouco, né? A gente tem ali alguns desperdícios e tem diferença entre perda e desperdício. Perda seria eu ter mercadoria, por exemplo, já pronta e eu deixo ela parada no meu estoque e aí simplesmente acontece que o telhado dá um vendaval, alguma coisa do tipo, o telhado voa e aí chove a madrugada inteira e aí cai muita água ali da chuva em cima da minha mercadoria e eu perco grande parte dela. Isso foi uma perda. Agora, desperdício não. Desperdício é tu pegar a mercadoria, digamos, e tu tá ali manuseando ela no processo produtivo e tu usa ela de maneira incorreta. E aí tu acaba meio que desperdiçando ela. Geralmente entra aqui a falha humana, já a perda não. A perda ela já envolve outros fatores. Mas tudo isso pode ser
melhorado, como eu comentei para vocês. Toda uma questão de criar ali uma gestão, uma cultura que crie grupos de trabalho para tentar reduzir as perdas, por exemplo, e um outro grupo de trabalho para tentar reduzir os desperdícios. O que a empresa ganha com isso? Ela ganha tendo uma menor redução, né, do valor ali de custo. Porque essas perdas e esses desperdícios, quem é que vai meio que assimilar esses valores? Vai ser o consumidor final. E geralmente as empresas fazem isso, elas agregam esse valor ao produto, né? Então o custo ele aumenta devido à falta de ingestão, né? A ingerência que as empresas possuem nos seus processos. Aqui o que eu comentei Deixa aqui para você. eu agregar, Carlos. Te incomodando um pouquinho. Gente, deixa eu contar para vocês uma. Quando eu era mais novinha, mas bem novinha, eu era gerente de uma rede de lancherias aqui em Porto Alegre, tá? E quando eu peguei a primeira loja para gerenciar, eu fiquei muito faceira, né? Porque eu também não tinha noção nenhuma, tá? Tinha feito gestão empresarial, mas é que a prática nos leva à perfeição, né, Carlos? Eu acho que nada de que botar a mão na massa, pessoal, traz para vocês o poder do conhecimento. Então, eu tinha estudado gestão empresarial lá, e daí um dia estou limpando a loja onde eu era gerente. Eu costumo, né, limpar junto assim com o pessoal, eu não tenho escala, né? E quando eu olho assim, tem um buraquinho assim no sótão. E eu fui limpar. Gente, sem mentira. Eu tirei 3 sacos de 100 litros, tá? Saco de lixo, assim, sabe? De latinhas de Coca-Cola, de bebidas, né? Gatorade, tudo que o pessoal tomava e jogava lá escondido. Eu chorei tanto naquele dia, tanto, porque eu não entendia, né? Eu não tinha essa compreensão da prática de que eu fiz o cálculo, né? Quantas Coca-Colas eu vou ter que vender para recuperar aquela perda, né? Por que é perda, né? Porque houve um mau uso dos produtos que eram para revenda, tá? Não era um desperdício. Desperdício era quando a gente utilizava lá o alface, que eram os baguetes, e daí o alface se deteriora muito rápido, né? E então a gente tinha muita perda, assim, de alface. E de verduras, assim, era muito fácil. Tem que usar na hora só, porque é tudo de alta qualidade, assim. E daí aquilo ali me deixou muito chocada. Foi aí que eu comecei a trabalhar com estoque, sabe? E a trazer para os colaboradores, né, o quanto que a gente tinha que trabalhar mais por essas perdas, né, que houve. Então, eu acho, né, Carlos, que essas situações assim que a gente passa na vida, as frustrações, também a gente usa a favor, sabe, pessoal, nosso, para agregar conhecimento, para se aprofundar do assunto, para dar poder, para que a gente possa construir algo melhor. Toca a ficha aí, Carlos. Isso aí, com certeza. Isso serve de aprendizado. Eu tenho certeza que muitos dos alunos que já trabalham na área, talvez eles tenham alguma experiência, alguma vivência aí sobre esse assunto, né? Eu acho que esse é o ponto principal, a gente usar aqui um momento para refletir, né? Aquilo que a gente pode usar, talvez, para melhorar, né? Essa possibilidade de ter uma melhor gestão da parte de estoques, né? Analisando a parte de custos também. Tudo isso que a gente está meio que debatendo aqui agora. E o que eu estou mostrando agora aqui na tela para vocês, né, aquilo que a gente já comentou ali no início, né, o que é o custo, o que é despesa, né, custo mais relacionado com a parte de fabricação, então envolve matéria-prima, energia que tu utiliza dentro ali da área da fábrica, o salário dos funcionários, que é mão de obra direta. Então, e a despesa tem mais a ver com a comercialização, ou seja, todo o esforço que tu faz para se desfazer do produto. Eu gosto sempre de colocar dessa forma. Então, a gente tem material de escritório, energia elétrica de qualquer área que tu tem ali nos outros setores da empresa que não seja a fábrica, salários desses setores também, contabilidade, financeiro, logística, marketing. Se não for área de produção, vai entrar como despesa esses salários. Então, além disso, a gente também tem a classificação entre o que é um custo fixo e variável, e a despesa a mesma coisa, entra na mesma linha.
O custo fixo é aquele que não sofre nenhuma variação de acordo com a produção. Então, um exemplo seria vocês pagarem um aluguel de um local ali da área de fábrica de vocês, e esse aluguel ele não sofre uma variação. Óbvio que ele vai sofrer variação todo ano, né? Tem um aumento ali percentual da inflação, mas não tem relação direta com a produção. Então, o salário, o valor, na verdade, que vocês vão pagar de aluguel, ou seguro ali que vocês vão pagar, também é um bom exemplo, aluguel, seguro que a gente paga da área de fábrica, isso não tem relação direta com a produção. Se a empresa produzir 0 e produzir 10 mil unidades, o valor vai ser o mesmo no final do mês, certo? Agora, matéria-prima não. Matéria-prima, quanto mais a empresa produz, mais ela vai utilizar. Então, maior vai ser o valor que vocês vão ter ali de matéria-prima. Se ela produz menos, esse valor de custo de matéria-prima cai. Então, tem relação direta com a produção, tá? Já as despesas é a mesma lógica. Tá? A gente vai ter ali, então, todas as despesas dos demais setores. Né? Se não tiver relação com o volume que está sendo arrecadado ali de receita, não vai ter um impacto. Então, vai ser uma despesa, na verdade, fixa. Se tiver relação de aumento, de acordo com o que está sendo vendido, aí sim, um bom exemplo seria as comissões. Pagar uma comissão para o teu setor ali de vendas, para os vendedores. Quanto mais eles venderem, maior vai ser a comissão que tu vai pagar para eles, tá? Em quantidade. Tá? Então, quanto menos for a quantidade de venda que for realizada, menor vai ser o valor de despesa de comissão. A questão também do frete. Se tu tem um frete que tu paga por envio de X mercadorias, se tu vender mais, tu vai pagar um frete maior. Né? Se tu vende menos, esse valor de despesa cai. Então, é sempre essa lógica, de acordo com o volume que tu está produzindo, os custos e as despesas com o volume de venda. Aqui, então, só para a gente ter uma visão melhor de tudo aquilo ali que a gente já viu, né? O que tem a ver com a produção, né? Nosso custo direto e indireto. Ele pode também ser variável ou fixo. E na indústria, né, principalmente, a gente usa muito os critérios de rateio, como a gente comentou. Tá? Não podem ser identificados como um item específico. Eu até comentei, o salário de um gestor da área de produção. Ou até mesmo quando a gente não tem como identificar alguns outros gastos que tem na área de produção, que são custos. Como o aluguel, que tu tem a área de fábricas, tu tem um mix de produtos, digamos, 10 produtos. Como é que tu vai alocar o valor do custo de aluguel da área de fábrica para os 10 produtos? Tu vai ter que usar algum tipo de rateio, né, para alocar esse valor. Porque tu não sabe o quanto que cada produto desse mix ali de 10 vai receber, né, vai ter que ser alocado desse valor para cada um deles. Tu vai ter que usar alguma forma de rateio. Já diferente daquilo que tu consegue identificar, o valor de matéria-prima, salário dos funcionários e todo o restante que tu consegue identificar diretamente, né, que está sendo usado ali na produção direta. Aqui, então, que a gente também já comentou ali rapidamente, receitas, gastos e despesas. Isso é bem importante, a gente ter uma boa visão disso aqui, do que seria receita, né? Receita nada mais é do que o valor que a gente arrecada quando a gente vende algum produto ou comercializa algum serviço, né? A gente está ali recebendo um valor. E esse valor, a receita, eu ainda não diminuí os meus gastos, tá? Eu ainda tenho ali as despesas e os custos. Então, a receita nada mais é do que o valor bruto. É como se fosse o nosso salário bruto, se a gente for fazer uma analogia. A gente tem o salário bruto e a gente tem ali os descontos, né? Que a gente vai ter de INSS, vai ter o abatimento ali de imposto de renda, talvez ali também o valor de desconto de vale transporte, alimentação e assim por diante. E aí, no final, tem o salário líquido. A receita seria mais ou menos isso, tá? Daí, se a gente tem a receita, o valor que entrou, digamos que seja 100 mil, e aí a gente vai ver os gastos que a gente teve. Tá, digamos que o custo seja 30 mil e as despesas 20, quanto que vai sobrar de lucratividade? Se eu arrecadei 100, 30 foi o custo, mais 20 despesa, sobrou de lucratividade 50 mil, ou seja, de 100 mil que eu arrecadei,
metade, que é 50%, ficou pelo caminho, que são gastos, que são custos e despesas. Tá? Então, é mais ou menos nessa visão aqui, bem simples aqui, que a gente consegue ter uma visão se a empresa está indo pelo caminho certo, ali tendo uma boa lucratividade ou não. Óbvio que a gente tem que analisar, né, sempre cada caso. Né? Às vezes a empresa ela pode ter uma receita muito grande, mas ela vai ter ali problemas com os gastos que estão muito elevados. Não adianta nada ela vender 100 mil, que é um valor bem considerável, e no final sobrar, sei lá, 10 mil reais. Ela está vendendo 100, mas 90 mil é gasto, é despesa e custo. Está sobrando 10 mil. Aí vocês podem me dizer, poxa, mas 10 mil ainda é bastante dinheiro. Pode ser bastante dinheiro se for um sócio só. Se for mais de um sócio, tu vai ter que dividir esse valor por 2, por 3, e aí pode ser um valor bem baixo. Óbvio que a gente pode colocar, óbvio, bem dentro ali dos gastos, o valor que a gente vai ter de Prolabore, que é o valor do salário, por assim dizer, para os sócios. Mas ainda assim, tu ter um valor que sobra tão pouco ali, 10 mil, tu não consegue ter uma tranquilidade de criar uma reserva. E criar uma reserva é importante para tu conseguir em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia, foi um bom exemplo que a gente teve aí recentemente nos últimos anos, e as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando tu não tem reserva nenhuma, ou tu tem muito pouco, tu não tem flexibilidade para conseguir lidar em momentos de crise. E é que geram os problemas. Porque daí tu tem que recorrer a uma instituição financeira. A instituição financeira não vai te emprestar dinheiro de graça. Tu vai ter que pagar ali uma taxa de juros em cima. Então, a gente tem que evitar esse tipo de situação. Fazendo uma boa segregação dos teus gastos, tá? Para tu ter uma boa margem de lucratividade para sobrar dinheiro e criar uma reserva. E aqui, né, para finalizar aqui essa parte teórica, a gente tem aqui a CPC 16, que ela fala um pouquinho sobre as normas de contabilidade que tem relação com a parte de inventário. A CPC 16, ela define ali que a gente tem todo um estoque como materiais ou que são utilizados para suprimentos que serão transformados no processo produtivo, eles são considerados ativos que destinados para venda. Então, até teve a pergunta ali do Guilherme, né, como o patrimônio entra no estoque. Na verdade, a gente vai ter que fazer a aquisição, processo de compra, e a gente vai ter ali a distinção se esse produto que a gente está comprando, ou um material, ele vai ser usado no processo produtivo, ou ele é um material, ou às vezes um produto, que não, ele vai ser dado entrada como imobilizado. Então, a gente tem essa distinção na contabilidade. Quando a gente está comprando uma mesa para o setor de RH, por exemplo, um computador, eu estou comprando para imobilizar a empresa, certo? Diferente se eu fosse um comércio que vende mesas, sofás, cadeiras e assim por diante, mobiliário. Isso daí seria usado muito provavelmente para atividade fim, para vender, né, esse tipo de material. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Do que a gente está adquirindo que vai ser usado para atividade fim, para vender, né? A gente compra para mudar aquilo ali, né? Muitas vezes para comprar vários materiais para criar algo novo, né? Criar um produto, ou às vezes a gente já compra ele pronto, a mercadoria e só revende, tá? Ou às vezes a gente compra algo para imobilizar, porque é necessário, a gente precisa daquele imobilizado para manter as atividades de algum setor, seja RH, seja a contabilidade, seja o financeiro, qualquer setor vai precisar ali de minimamente algum imobilizado permanente para poder estar funcionando, tá? Uma coisa que eu até expliquei aqui rapidamente, né? Que comércio, geralmente a gente compra a mercadoria já pronta, né? E aí a gente só revende ela para um consumidor final. Já a indústria, não, ela compra materiais e aí ela mexe com esses materiais e produz algo, né? Um produto acabado. Ela pode ter ali diferentes classificações: produto de matéria-prima, que vai ser usado ainda no processo produtivo, produto em elaboração, que ainda ele passou por uma primeira fase, mas ele tem que passar ainda por mais 2 ou 3 etapas para daí sim ele se transformar num produto acabado. Então a gente pode ter essa distinção na hora de fazer a contabilidade no sistema.
mostrando aquilo que a gente tem de estoque em todos os níveis, desde a matéria-prima, produto que está em elaboração e o produto que já foi finalizado. Isso que a doutora Ana comentou aqui no chat está perfeito. O comércio é igual a tu revender uma mercadoria que tu comprou, daí o custo da mercadoria é vendida. E a indústria, tu está produzindo algo, daí tu vai ter a venda do custo do produto ali que tu está vendendo. Ó, o Guilherme comentou aqui, minha função é essa no meu emprego atual, porém tinha dúvida em relação ao estoque, já que chega até mim. A nota fiscal é para onde vai somente isso. Ah, sim, geralmente pode ter uma... Às vezes a gente fica com uma visão não do todo, né? A gente não sabe para onde é que a mercadoria está indo, se ela realmente vai dar entrada como imobilizado ou se vai ser usada no processo ali de atividade fim. Mas isso aí vai vindo com a prática, a gente vai meio que se inteirando, né, dos processos da empresa. Por isso que eu até comentei, foi numa última palestra que eu falei, que eu fiz, né, que a visão sistêmica é algo extremamente importante. O funcionário que tem uma boa visão sistêmica, e o que significa ser visão sistêmica? É tu ter uma visão do todo, não somente do teu setor e da tua atividade. Tu entender um pouquinho cada uma das etapas que a gente tem nos demais setores. É isso, a visão sistêmica. O funcionário que tem uma boa visão sistêmica, ele tem grandes chances de alavancar dentro de qualquer empresa. Isso é bem importante. Então, aqui, pessoal, os nossos modelos de método ali de controle de estoque, de avaliação. A gente tem o EPS, que seria o último que entra, o primeiro que sai. Esse método ele é bastante utilizado, principalmente por empresas que atuam na área de tecnologia, que vendem algum tipo de produto que tem tecnologia, como, por exemplo, computadores, que utilizam algum tipo de sistema com a inteligência artificial, até os smartphones, ou seja, tudo aquilo que é tecnológico, geralmente tem ali o uso do apps, como o último que entrou vai ser o produto que vai ser mais visado pelo consumidor. Só que aqui tem um detalhe que esse método ele não é reconhecido pela nossa Receita Federal. Ele pode ser usado para controle de gestão? Pode, mas a gente tem que ter como utilização para apresentação de resultado ali de qualquer tipo de conferência ali, de auditoria, algum outro tipo de método, que não seja esse aqui. Tá? Mas por que geralmente eles vão utilizar isso na área de tecnologia? Porque grande parte dos consumidores que entram numa loja, por exemplo, para comprar um celular ou comprar um computador, eles não vão buscar um computador que seja muito antigo, porque isso gera um problema real depois quando for utilizar o produto. Porque hoje em dia a tecnologia ela evolui muito rápido. Se tu usar a filosofia do primeiro que entra vai ser o primeiro a sair, o consumidor comprando um computador antigo, em menos de 2, 3 meses, talvez 6 meses no máximo, o computador dele já vai estar obsoleto. Então, nesse caso, na área de tecnologia, geralmente os produtos mais visados são os mais atuais. Né? Aí, como é que as empresas resolvem isso? Já que elas não podem, né, meio que direcionar o controle de estoque dessa forma, o que elas fazem com os produtos antigos? Elas comercializam com outros comércios menores. Essa é a alternativa para não deixar os produtos antigos, que entraram primeiro no estoque, parados, e para elas não terem prejuízo. Entenderam? Então, elas podem fazer um controle paralelo, né, com o EPS, mas para apresentação de resultado para a Receita, elas vão ter que usar um custo médio ou um PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Tá? Eu até já citei no encontrão que a gente faz da UC5, eu sempre uso o exemplo da Samsung. A Samsung ela usa essa estratégia. Depois de um ano, se o produto que está na loja da Samsung não é comercializado, o que acontece? Ela comercializa ele com uma outra empresa menor para vender aquele produto dela. Ou seja, ela não deixa parado no estoque. Isso é uma boa estratégia. Já o PEPS, ele é bastante utilizado em empresas que lidam com produtos perecíveis, principalmente. Supermercados vai ter esse método utilizado com muita frequência. Farmácia também, que lida com prazo de validade dos remédios, vai ser utilizado esse método. E já o custo médio, a gente pode utilizar desde que os produtos tenham uma semelhança. Por exemplo,
eu tenho canetas, e a única diferença entre elas é a cor. Ou seja, o produto é o mesmo, só muda a cor. Aí eles têm são produtos semelhantes. Aí eu posso fazer um custo médio. Agora, se eu quiser fazer um custo médio entre uma caneta e uma cadeira, não vai acontecer. Não tem como eu fazer um custo médio com produtos muito distintos. Tá? Outra questão é que a gente tem que ter um prazo estipulado. Eu não posso fazer um custo médio e esquecer e nunca mais atualizar esse custo médio, porque daí a gente sofre os efeitos da inflação e da falta de reajuste do valor médio que foi calculado. Então a gente tem que estipular. Digamos, vou fazer um custo médio aqui dos produtos para os próximos 3 meses. Depois que finalizar os 3 meses, a gente vai fazer um outro custo médio. Assim, tu garante que tu não tenha perda financeira no valor do custo que tu está alocando, tá? Então, tem que ter esse cuidado no valor do custo que está sendo calculado, ele tem que ser recalculado com frequência e tem que ser produtos semelhantes. Tem outros elementos aqui do Just-in-Time, que é uma filosofia de controle de estoque bem legal que os japoneses usam, principalmente a Toyota, que foi a empresa que criou o método, que ela só aciona a compra da matéria-prima quando o cliente faz o pedido. Então, isso é interessante, porque daí ela elimina aquela questão de ter o produto alocado em grande quantidade no estoque, que isso gera custo, e aí ela só aciona a compra com o fornecedor quando ela tem o pedido pronto. Ou seja, o modelo just-in-time deles tem essa vantagem, só que tem muitas empresas que tentaram replicar esse modelo e não conseguiram ser tão assertivas quanto a Toyota. Então tem que ter um nível de organização muito grande. E a curva ABC meio que ela analisa o quanto que cada produto que tu tem no teu estoque gera de rentabilidade. Por exemplo, tu pode ter ali produto A, B, C, por isso que se chama curva ABC. Tu classifica, por exemplo, o produto A, que ele representa 20% do produto que tu tem em estoque. Só que, em contrapartida, ele representa 80% da receita. Já o produto B, ele pode ter ali o valor de 30% de quantidade no estoque, mas ele tem ali, sei lá, 10%, na verdade 15% do valor de receita que tu está arrecadando. E já o produto C, ele é 50% do que tu tem em estoque, e aí ele vai ter uma arrecadação em vendas só de 5%. Isso dá uma possibilidade de analisar o quanto de rentável é tu vender em larga escala, mas tu vender por pouco em arrecadação, como também tu vender produtos nichados no sentido de produto para cliente específico, e tu arrecadar bastante. Como, por exemplo, o produto A, tu tem só 20% dele no teu estoque, mas ele está te rentabilizando 80% da receita. Isso é muito, 80% é praticamente quase 100%, né? Ou seja, tu tem uma venda em valor alto de um produto A que é bem nichado, é bem específico, mas está te gerando uma receita que é quase toda a receita que tu está tendo ali na tua atividade. Então, assim, tu consegue observar. Se o teu produto A, tu tem uma perda de estoque dele, tu simplesmente está ferrado. Aquele exemplo que eu falei para vocês do teu estoque, da parte ali de cima do teu centro de distribuição, do telhado voou e começou a chover, e tu perdeu parte do teu estoque. Imagina se for o produto A que a gente está usando aqui como exemplo. Ou seja, esse produto A representa 80% da tua receita. Se acontece isso, tu quebra a empresa, porque aquele produto ali A era o que mantinha a empresa funcionando. Vocês entendem? A maior parte da receita vinha dela, desse produto. Vocês entendem como é perigoso e exige um grau de gestão por trás para proteger aquele produto, para evitar esse tipo de coisa, para não ter uma perda que possa ser significativa ao ponto de quebrar a empresa? É mais ou menos nesse sentido. Aqui, então, alguns exemplos. Eu não sei se essa parte aqui, agora que a gente pega para fazer o modelo prático... Vamos sim botar na prática este? Isso aí. Tá. Então, deixa eu mostrar para eles aqui. Eu vou interromper um pouquinho a tua apresentação, tá? Já pegando o gancho aí do Guilherme. Guilherme trouxe bastante situação para nós. Obrigada aí, Guilherme. Guilherme. Então, vamos lá.
O patrimônio da empresa, onde o Guilherme tocou no assunto aí, para a gente não ficar um pouquinho de nada, amor. Não ficar boiando, né? De, do que o Guilherme está nos falando. Então, o patrimônio da empresa é dividido entre o estoque, né? Então, é isso que nós estávamos conversando hoje, a entrada do meu produto para mercadoria para revenda, a entrada do meu produto para ser industrializado. Né? Depois eu mostro para vocês ali um plano de contas, né? Onde eu consigo enxergar toda essa transição da mercadoria. Tá? Então, hoje aqui no nosso sistema, a gente vai utilizar o estoque para revenda. Logo abaixo, qual é a diferença de um do outro? O estoque, ele fica no nosso ativo circulante, tá? Então, o estoque, ele vai, via de regra, né, que ele seja revendido, né, dentro do curto prazo. Então, por isso que ele fica lá no curto prazo, tá? Ele é rotativo, né? Entre sai e venda, porque é o coração, né? É o pulmão da empresa aí para quem vai trabalhar com produtos para revenda. E logo abaixo, ó, no não circulante, nós temos o grupo do imobilizado. Então, quando há estoque, compra de estoque, eu vou debitar o estoque. Quando for compra de imobilizado, eu debito o, o longo prazo, né? O ativo a longo prazo. Aí sim, daí aqui eu começo a classificar aquele patrimônio que eu comprei, né? É para o meu estoque, é para revenda, é para industrialização, ou aquele item que eu comprei é para ser imobilizado, eu vou utilizar em máquinas, equipamentos para poder fazer a produção do item. Tá? Pensa assim, ó, revenda e não revenda, tá? Vou revender, vou industrializar para revender curto prazo. No ativo lá, vou imobilizar, vou utilizar aquele bem, né, na atividade da empresa aí, a mesa do computador, o telefone, né? Então, lembrando lá no nosso encontro de imobilizado, a gente vai falar um pouquinho sobre se imobiliza ou não imobiliza, tá? E dentro do DRE, não estocável. Isso, e também os não estocáveis. Tá? Dentro do DRE, vai o quê? Vai a contrapartida, tá? Então, hoje a gente vai brincar com dois grupos, tá? Vamos brincar com o nosso grupo de estoque, tá? Estoque. E vamos brincar com a contrapartida dele. A contrapartida do estoque, qual vai ser? Grupo de receita. Então, olha, quem é que brincou lá na UC3? Quem já passou pela UC3 aí? Sabe que o nosso DRE, nós temos a receita líquida, que seria a receita bruta menos as deduções, vai me dar receita líquida. E logo aqui eu já botei, então, o nosso CMV. Vocês vão encontrar o CMV escrito CMV, né, durante a trajetória profissional de vocês aí nos planos de contas, ou só CMV, tá, pessoal? Podem encontrar só a sigla ali também, não tem problema, tá? Então, esses vai ser os dois grupos que a gente vai trabalhar. Então, trazendo lá a ideia do Carlos, nós vamos contabilizar primeiro. Vamos fazer uma compra de estoque, Carlos. O que tu acha? Acho ótimo. Bom exemplo. Ótimo. Então vamos lá, então. Então tá. Então vou tirar um balancete aqui, pessoal, só para nós olharmos, né, se tem alguma coisa na nossa conta lá que eu quero mostrar para vocês, tá? Nós estamos utilizando agora o movimento de 2024. Lá no material de vocês têm lá. Deixa eu só permitir aqui. Eu falei para vocês que eu tô com um computador novo e agora que tá liberando tudo. Ó, então aqui, produto para revenda, nós temos 3.000, tá? E lá nos nossos custos, ó, não tenho nada, tá? Só fiz uma compra de estoque. Vou fazer mais uma compra de estoque, então, só para nós
aqui frisar como é que a mercadoria vai chegar lá na nossa conta contábil. Então, dentro do Calima, nós temos três tipos de lançamento, tá? Nós temos lançamento normal, o simplificado e através de planilha. Tá? Vou fazer o normal para vocês poderem visualizar assim mais essa tela mais robusta. Vamos fazer então agora no mês 11, tá? Então, dia 1º do 11 de 2024, houve uma compra de, vou fazer assim, vamos comprar camisetas, tá? Prontas para revenda. Quem é que eu debito? Quem chuta aí no chat? Quem chuta? Uma compra de camiseta para revenda. Eu debito qual conta contábil? Quem é que chuta aí? Tantararã, os tambores. Quem é que vai chutar? Guilherme, as gurias estão quietas. Cadê a Paty? Não, olha só. Vou comprar. Comprar significa o débito. Para onde... Eu estou comprando estoque. Carlos, me ajuda aí um conceito. Pode alterar, Letícia. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Vai manutenção. Ó, para trocar a data, tá, pessoal? Trocar a data aí do sistema. Configuração, empresa. Aí eu consigo trocar aqui, ó, período fiscal. Pode ser, Letícia, que aqui, ó, tu pode estar com mais de uma empresa, ó. Vamos dizer assim, ó, se eu trocar para... Eu tô na número 2, tá? Eu posso pegar a SuperWix. Ah, tá, para acompanhar as aulas. Mas não tem problema, gente. Assim, ó, a gente trouxe o estoque 2024. Fica confuso. Querem fazer 2021? Tá, mas pode ser 2021, não tem problema. Então podemos. Deixa eu trocar aqui. Peraí, deixa eu trocar para 2021 aqui. Aqui, ó, vou em empresa. Agora já vamos conversar um pouquinho aí. Ó, 2021. 2021. Eu sempre coloco, quando eu vou trabalhar com contabilidade, pessoal, eu sempre coloco, tá? O período do ano todo que eu tô trabalhando, tá? Ou você pode botar mês a mês. Eu prefiro o ano todo porque fica mais fácil de eu não precisar toda hora entrar nessa tela e ajustando. Ó, 2021, conforme tá lá nos nossos arquivos, tá, Lê? Ó, fica tranquilo aí. Fica bem tranquilo. Agora vamos voltar lá. Vamos voltar. Ninguém acertou ainda, tá? Ninguém. Eu não acredito, Carlos. Sim, Ana, uma coisa que é importante frisar aqui, que eu acho que a maioria dos alunos às vezes acabam meio que esquecendo, a gente sempre tem que questionar como é que a operação está sendo realizada. E isso serve até como um lembrete para o próximo encontro do Kalima, que vai ser focado muito na parte financeira. Porque esse é um problema que acontece com recorrência na parte financeira quando a gente não identifica corretamente a operação, como ela foi realizada, ou a gente às vezes coloca a informação de um modo que ela foi realizada incorretamente no sistema. O que eu estou querendo dizer? Se a operação foi à vista, a gente lança ela à vista. Se ela foi a prazo, a gente lança a prazo. Agora, quando a gente faz, digamos, a inserção da informação de forma incorreta, isso gera impactos e a gente pensa, não tem problema, não, gera impactos bem relevantes depois. A gente tem que ter cuidado. Verdade. Compra vou botar assim, ó, 10 unidades de camisetas NF. Vou botar aqui qualquer número, tá? Que a gente vai olhando agora como é que funciona. Foi bem legal a ideia do... Isso mesmo! Por que a gente usa a palavra de revenda, tá, pessoal? Vocês vão ver aí durante a trajetória de vocês, cada camiseta custa R$10, tá? Vamos fazer um valor redondo que fica mais fácil para a gente poder brincar com cálculos. Tá, a gente utiliza mercadorias para revenda, porque eu vou abrir depois para vocês
ali, quando é mercadoria. Ah, tá, entendi. Quando é mercadoria para industrialização, nós vamos ali colocando em outro estoque, tá? Porque nós precisamos separar o estoque no qual vai ser manipulado e o estoque aquele que tu vai vender sem a manipulação, tá? Então aqui, ó, até vocês podem ver quem já passou aí pela UC4, acho que todo mundo já passou pela UC4 aí, tá? Lembrem, lá em cima da nota fiscal tem a operação, tá? E ali a gente coloca venda de produtos adquiridos por terceiros. Então, significa que ela não houve manipulação por mim. Eu não industrializei aquele produto. Vendas de produtos de industrialização própria. Ah, eu comprei uma matéria-prima, fiz a manipulação desse item e revendi. Então, por isso que é importante nós termos sempre separados, tá? Produto para industrialização e o produto para revenda, tá? Até posso já botar aqui para a gente poder visualizar, né? Estoque, deixa eu ver aqui. Produtos para revenda. Então, vou pegar o estoque aqui. Eu quero aqui. Não quero analítica aqui. Estoque. Opa, deixa eu botar mais. Estoque para industrialização. Então, agora eu estou montando um segundo grupo, tá? Não foi possível. Eu já tenho. Para aqui, número 2. Ó, deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu só botar no Paramá. Eu acabei de fazer uma conta sintética e agora eu vou fazer a conta analítica, tá? Estoque. Tá? Então, a sintética, ela é uma totalizadora e uma analítica onde ela vai sofrer lá a alteração. Vou debitar e creditar lá naquela conta. Então, o meu grupo 1 é o produto para revenda e o meu grupo que começa com subgrupo, né, com o 2, produtos para comercialização, para industrialização. Então, aqui eu vou botar outra conta, vocês veem como é que fica. Estoque. Estoque para industrialização. Que a gente pode botar também estoque de matéria-prima. Tá? E depois eu mostro para vocês lá dentro do... E o estoque pronto para venda. Também a gente pode botar lá que são os 3 tipos. Então, vamos começar primeiro aqui no revenda, tá? Então, quando a entrada, estou comprando, tá? Comprando estoque, eu tenho que debitar, que vai aumentar o meu ativo. E agora sim, vem de encontro com a frase do Carlos. Agora a pergunta é, lá na nota fiscal, quando eu compro o meu estoque, tem especificado, tá? Se essa mercadoria vai ser feita à vista, a prazo e de que forma. Hoje o governo, ele obriga nós colocarmos na DANF a forma de pagamento. Isso facilita nós da contabilidade, também o fiscal e o setor financeiro, para que todos os 3 setores sempre trabalhem juntos, né, em sinergia ali, todo mundo rodando junto, né, a operação da empresa. Agora, crédito. Neste caso, nós vamos fazer fornecedores, né, nacionais, tá? Então, a gente está brincando, né, aqui, pessoal, o nacional para produtos de estoque e os gerais para os demais fornecedores, tá? Ah, contratei um serviço lá, prestador de serviço. Eu vou pagar prazo. Eu coloco o fornecedor geral. Ah, é fornecedor para compra de estoque? Nós vamos usar a conta contábil fornecedores nacionais ou importado, tá? Também tem essa diferença. Por que isso? Ana, faz diferença? Faz. Quando vocês passarem lá pela UC Rei 2023, ele vai abrir.
2021. Quando vocês passarem lá pela UC8, então fica aí já um spoiler da UC8, nós vamos trabalhar com índices econômicos e financeiros, onde vai trazer para nós, através de números, de porcentagens, a real situação da empresa. E um dos índices, ele traz sobre a rotatividade e também a parte de endividamento da empresa. E é importante, então, que eu tenha, né, essas contas contábeis separadas para que eu possa trazer esse índice com mais exatidão. Aqui, olha que lindo que ficou. Nós compramos, então, 10 camisetas. Debitei, ó, débito de R$100 e creditei o nosso fornecedor a pagar. Tá? Então, debitei estoque, creditei material de revenda. Agora, a gente vendeu uma camiseta, tá? Uma única camiseta. Nós vamos lá de novo em lançamento. Vou usar simplificado agora, tá? Vou fazer várias vendas aqui. Eu posso vender até 10 camisetas. Daí eu vou fazer um errado para vocês verem o que às vezes acontece. Então, o que aconteceu? Olha só. No dia... Que dia que eu botei a compra? Nem me lembro mais. Deixa eu ver aqui que dia. Que agora eu usei 2021, né? Deixa eu ver. 1/1 de 2021. Opa! Deixa eu só ver que data aqui para eu poder fazer as vendas. 31/12 de 2021. Consulta. Minha colinha estava aqui com outra data. Pronto. Dia 1/11 eu compro as camisetas, tá? De 2021. Agora eu vou fazer aqui a venda. Eu tenho 10 camisetas no estoque lá, tá, pessoal? 10 camisetas. Vai ter que ser pelo normal. Aqui eu não posso fazer um simplificado porque eu vou fazer mais de débito, mais de um débito. Vou fazer aqui, ó, vários débitos para vários créditos. Dia 2/11 de 2021 é a data da minha venda, tá? E agora que eu começo a pensar o que eu vou fazer. Olha que interessante que o sistema faz. Tá? Aqui vai para mim, caiu aqui embaixo a moeda dele. Então, vamos lá. Ó. Uma venda, tá? Venda. Então, eu vou debitar quem? Na venda, o CMV. CMV, debita quem, pessoal? Quem quer chutar? Na venda. Quem é que quer chutar aí? Numa venda, eu vou debitar quem? Tá? Se for o cliente, tá? Então, lá... Debita, ó, o estoque está no ativo. O ativo, ele é de natureza a débito e tudo que eu debito aumenta. Tá? Tudo que eu debito aumenta. Então, o estoque, eu vou debitar? O que vocês acham? Hein, Leonilda? O que tu acha? O estoque eu vou debitar, eu estou vendendo. Então, eu vou dar uma colinha aí. Acredita, muito bem. Isso aí. Isso aí. Tá? Então, o estoque, a gente pode começar pela venda. O estoque, verdade, viu? Tá caindo a ficha. Isso aí. O estoque eu acredito. E eu vou acreditar quanto, então aqui eu vou, deixa eu ver se peguei peguei. Valor referente à venda. Vou vender 5 camisetas, tá, pessoal? 5 camisetas. Daí, essa aqui é NF de venda, tá? No valor de meu CMV. Se cada camiseta custava R$10, 5 camisetas vai custar quanto? O custo. Sem mais, eu não tô nem botando frete nada, tá? Ó,
R$50. Tá? Então, 5 camisetas vezes R$10, meu CMV vai ser de R$50. Bem de forma simples, eu multiplico o meu custo por 10. Agora, ó, ele vai registrando aqui embaixo, tá? Agora, se eu creditei o meu estoque, eu reduzi o valor lá. Daí, agora eu vou fazer, então, a contrapartida. Vamos começar pelo contrário, né? Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, referente à venda... Na verdade, é o custo aqui. Escreve custo. Opa, referente ao custo. Deixa eu falar isso. Custo R$50. Incluir. Ó, o que a gente faz, né? Acredita o estoque para reduzir. Acredita o estoque para reduzir lá a saída, né, do nosso item. E debita o CMV, tá? Então, o CMV, por que a gente debita? Porque é um custo, né? É uma despesa. E a nossa receita lá é natureza a crédito. Tá? Então, aqui, salvar. Então, agora a gente vai lá ver como é que ficou o nosso balancete. Então, olha que legal. Nós fizemos uma compra de R$100, 10 camisetas. Vendemos 5 camisetas. E estoque final. E os R$50 aqui que a gente creditou, nós debitamos. Carlos, vamos fazer o teu exemplo aí. O que vocês acham, pessoal? Aí já pegamos um pouquinho aí do fio da meada. Como é que eu faço o custo? Como é que eu contabilizo um custo de uma venda? O que vocês acham? Deu para clarear a mente um pouquinho? O pessoal tá quietinho hoje. Eu caí, tô ainda. Tá, a gente tivesse caído. O pessoal tá quietinho, mas eu acho que eles estão prestando bastante atenção, Ana. É? Ah, bom. Deu? Muito bem, muito bem. Vamos fazer de novo, então? Temos R$50 no estoque ainda, tá? Ó, cadê a Paty? A Paty tá quietinha aí. Vamos? Vamos lá, então. A gente vai bem devagarinho, tá, pessoal? Lançamento, normal. Tô só olhando. Ah, tu tá muito quietinha. Não tô acostumada contigo quietinha. Então, aqui, incluir, tá? Vou fazer agora no dia 3/11/2021. Tá? Então, podemos fazer do jeito que vocês quiserem. Ou débito ou crédito primeiro, tá? Então, agora eu vou fazer uma venda de... Tenho 5 camisetas. Agora eu vou vender 3 camisetas. Venda de 3 camisetas. Eu vou debitar quem? Quem chuta? Quem é que eu debito? Ou vocês querem começar pelo crédito? Eu estou reduzindo o estoque, então eu credito ou debito? Quando eu estou reduzindo o estoque.
Quem chuta aí? Logo, logo a gente vai liberar já o certificado para vocês. Ó, Raquel, pegou isso aí, Gedália. Muito bem, gente. Estoque. Eu estou reduzindo. Eu vou lá no. Isso mesmo, Pati. Tava com saudade de estar quietinha. Ó, então no meu estoque eu vou creditar porque eu vou reduzir, tá? E agora eu vou mandar esse dinheiro para onde? Lá para o meu custo. Então, o custo da mercadoria revendida. E aqui a gente vai botar o histórico, então, referente a custo. Opa! Custo. Olha só, eu vendi 3, tá? Mas eu, como operadora, estava com a cabeça lá na nuvem, coloquei 7. Tá? Coloquei 7, daí calculei lá o custo. R$10, não tem nenhuma variação, né? Aqui deu R$70. Tá? A gente vai ver como que vai aparecer lá para nós. Tá? E vou salvar. Tá? Daí chegou no final do mês, a gente foi lá tirar um balancete, né? Para mostrar como é que foi o nosso mês. E olha o que aconteceu. Olha que um operador pode fazer quando a cabeça não está em cima da cabeça, em cima do pescoço. Olha só, ficou virada a minha conta. E isso acontece bastante. Ou eu tenho mais camiseta do que valor contábil. Tá? Então aqui, o que aconteceu? Poxa, eu tinha 100 reais de estoque. Como é que eu vendi 120? Não existe isso. Eu não posso vender estoque que eu não tenho. Né? Então, tu ri? Mas acontece. Acontece bastante. Da contabilização estar indevida. Então, eu vou lá, vou procurar aqui o meu. O que o auditor, né? O que a gente da controladoria vai e faz? Foram vendidas só 3 camisetas. Eu vou cancelar. Eu vou cancelar a minha nota fiscal, né? Vou gerar uma nova nota. Eu estaria chorando. Depois eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu estou fazendo, para vocês verem que isso é verdade. R$30, porque 3 vezes 10, nosso custo, né? R$30. Agora eu vou lá tirar um balancete para a gente poder enxergar como é que ficou aqui. Girar. Ô, Carlos, consegue? Eu te mandei o link do certificado, não, né? Sim, eu tenho ele aqui. Tu quer que eu coloque no chat? Aham, bota no chat para nós, por favor. Tá bom. Se eu teria que entrar no e-mail lá, eu não baixei. Pronto, agora tá bom. Olha aí, gente, ó, o Carlos liberou para nós, então, esse é o link do certificado de hoje, tá? Por favor, testem aí, coloquem no vizinho de vocês. E logo abaixo tu tem o do Fale Conosco. Carlos, aí é bom ou não? Tenho. Eu coloco aqui na Tem? Tá. E eu e o Carlos queremos estrelinha de vocês, tá? Ó, nós somos 16 na sala, tá? 16 hoje aqui junto. Pelo menos 10 estrelinhas a gente quer receber amanhã de manhã, né, Carlos? Por favor, gente. Contem para nós como é que foi a experiência de vocês hoje nesse encontro de estoque. Se vocês gostaram, contem aí se vocês querem sugestão de assunto para o nosso projeto Contabilizar na Prática. Tá? Lembrem-se aí que esse projeto é feito para vocês e por vocês, tá? Isso, Carlos, tá? Então, olha aqui, ó. Quando eu faço a venda do estoque, é bom, né, Gui?
Estrelinhas, isso aí. Vocês sabem, assim, que quando a gente tem a UC5, e para quem não participou ainda, que eu também tenho alunos aqui da UC4, né? Então, quem está na UC4 aí e for para a UC5, vai ter um brilho no olhar diferente, tá? Por isso que eu convidei aí vocês da UC4 para participar desse encontro hoje, porque quando a gente vê na prática, assim, depois na teoria, dá uma vontade. Eu sou assim, tá? Eu tenho uma vontade mais, assim, de conhecer, de ir mais a fundo no assunto, né? Então, aqui, ó, nós temos... Ai, não, não faça isso. Não faça, Guilherme, não deixa a ansiedade tomar conta. Gente, eu chorei numa despedida de um grupo. Ai, eu fui tutora em quase todos deles. 1.000 estrelinhas, diz Leonilda. Adoro. Dá uma dó no coração, assim, quando acaba o curso de vocês. Vocês, assim, que a gente tem mais contato, né? Então, sempre vem outros alunos e tudo, mas acaba pegando uma amizade, né? Pegando uma intimidade. Eu nunca fui teu tutor, nem o Carlos, eu não acredito. Agora. Ah, então temos bastante encontros juntos ainda. Olha, ele vai ficar mais tempo com a gente. Agora eu vou fazer um lançamento mais complexo. Agora eu quero ver vocês. Agora sim, agora eu vou fazer um lançamento com venda junto. O que vocês acham? Vamos falar muito, mas muito. Tá? Semana que vem a gente vai ter folha de pagamento, mas daí folha de pagamento eu libero para quem está no terceiro módulo. Então aqui, tá? Ó, lembrem-se, nós temos ainda 2 camisetas lá no estoque, tá? 2 camisetas no estoque para venda. Olha a importância, né, de controlar estoque, né? Tá, agora vamos lá. No dia 4/11/2023. Deixa eu só ajustar aqui uma DR. Tá. Então, aqui, eu vou fazer um múltiplo, tá? Para vocês verem com venda junto aí para nós finalizar a noite. E aí, pessoal, me dê ok aí para nós aí no chat se conseguiram baixar o certificado, tá? Dê um okzinho ali para nós, que a gente fica preocupado se vocês tiveram acesso tudo direitinho. Então, a gente já sabe, né? As 2 camisetas, R$20. Isso, Gedália, obrigada. Ó, então vamos de novo. Estou vendendo 2 camisetas. Eu debito ou credito estoque? Venda de 2 camisetas. Debito ou credito? O que vocês acham? Debito ou credito estoque? Credito estoque. Muito bem. Olha aí, viu? Gente, a prática leva à perfeição. E agora, ó, ele fechou para mim aqui, tá? Porque eu vou fazer vários débitos para vários créditos, tá? Então, aqui é custo. Opa, apertei para tudo isso aqui. Custo de 2 camisetas que eu tenho lá, tá? Então, aqui eu vou botar a nota fiscal essa daqui. Ctrl C. Vai ser R$20, né? Porque é R$10 cada uma, a gente não tá nem fazendo custo médio. Ó, aqui, ó, debitou. Agora, eu preciso fazer... Creditou, né? Agora fazer o débito. O débito, eu vou lá, então, no meu custo. Olha que interessante. Conseguiu, Cris? Ó, muito bem. Raquel também. Muito bem, muito bem. Obrigada aí, gente, por me dar retorno. Ó, vou debitar, então, o custo da mercadoria. Certificado ok, Gui. Muito bem. Olha aqui que legal. Esse aqui, então, é o registro do custo, tá? Esse é o registro do custo, tá? Agora, junto, tá? Vamos supor que é uma nota fiscal de venda, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer a venda.
Só um minutinho aí, pro DR aqui de novo. Obrigada, Rubson. Tá? Agora eu vou fazer a venda para finalizar a nossa noite aí. Ó, a venda. Como é que funciona a venda, tá? Vai ser uma venda, ela vai ser à vista no banco, tá? Só para a gente poder enxergar toda a operação. Banco. Vou fazer aqui agora sim. É venda. E eu vendi cada camiseta por R$50. Tá? R$50. Olha que legal que fica. Agora eu preciso fazer débito no banco, credito agora receita. Receita, para vocês poderem enxergar isso. Receita de produtos vendidos. Ctrl V. Venda, só finalizando aí, ó, R$50. Incluir. Olha que legal. Então, em sistemas IRP, tá? Que a gente faz sistemas integrados, tá? Ele aparece exatamente assim, ó. Ele aparece, eu não botei imposto, tá, pessoal? Mas tem imposto também. Desta forma, ele já vai lá, tira do estoque o custo, debita lá o custo de mercadoria para revenda, já debita banco ou clientes a receber e credita a receita. Ó, Everaldo, tá quietinho hoje, Everaldo. Agora que eu vi tu aí. Obrigada aí pelo retorno. Ó, vou salvar e vou tirar um balancete, tá? Para nós. Deixa eu tirar aqui, ó. Balancete. Aqui, mais 12. Girar o balancete. Olha que legal. Agora a gente fez uma operação completa, tá? Deixa eu ver se eu não incluí. Carlos, eu não incluí. Deixa eu ver se eu incluí. Certificado ok. Obrigada, Paty. Eu acho que eu não incluí o lançamento. Aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Ok, contabilidade. Compra. Os 30 da camiseta e as 2 camisetas não prontas. Não deu aqui. Acho que não inclui, não entrou. Debito. Custo. R$20. Estoque. Certificado ok, Lê. Obrigada. Banco, venda. Agora eu fiz separado, tá? Não fiz junto. Que é mais rápido eu fazer assim. Receita. Receita de produtos para revenda. Assim.
Agora sim, agora a gente consegue visualizar. Deixa eu só sair daqui. Aqui. Então, ó, o meu estoque eu zerei, porque eu vendi todas as minhas camisetas, R$100. O meu custo de mercadoria, R$100. E, para agregar, né, deu casualidade de dar R$100 aqui, porque eu fiz só uma das vendas, tá, pessoal? Então, lá na receita, né, a gente credita a receita e debita banco ou clientes a receber. Tá? Então, deixo aqui um grande abraço. Carlos, obrigada aí pela essa noite, bastante conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. A apresentação tá logo eu já coloco junto com a gravação. Quer se despedir deles aí? Fica à vontade, Carlos. Eu agradeço sempre, né, a oportunidade de participar aqui do projeto Kalimann. Eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar a minha experiência, né, que eu tenho em prática no controle ali de avaliação de estoque e também na parte de custos. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que ficou aí conosco, né, desde o início até o final, que esses momentos que a gente oferta, né, além de toda a troca de interação que a gente tem, né, durante os momentos ali online, os encontros com o tutor, esses extras que a gente oferta para vocês, eu tenho certeza que aqueles que estão participam porque têm aí o interesse em se tornar, né, pessoas, né, com maior conhecimento e também profissionais mais qualificados. Então, vocês estão de parabéns aí por terem participado e ficado até o final. E mais uma vez agradecer a Ana por ter me feito esse convite aí de participar desse tema aí muito importante para a formação de vocês aí, que é a avaliação e controle de estoque e a análise de custo. Certo, pessoal? Uma boa noite a todos aí. Se cuidem. Boa noite, gente. Até o próximo encontro. Logo eu já coloco para vocês aí. Essa semana a gente tem ainda. Temos na sexta-feira, tá? Impostos Simples Nacional e contabilização. Não percam, tá? Até sexta-feira. Parabéns pela aula. Obrigada, Raquel. Vocês aqui estão. Não é na quinta? Ah, é mesmo. Ainda bem que o Guilherme tá atinado. 28 é mesmo, Guilherme. Guilherme, eu tô uma aroeira, tu viu com as datas? Dia 28, tá? Temos aí Simples Nacional. Carlos, gratidão aí por estar com a gente nesse momento tão especial, tão legal. Gente, boa noite. Até mais.